informação, bate-papo legal. Seu dia começa em alto astral. Se liga no Dário, se liga na verdade. Dário chega junto com a comunidade. Olha o peito de aço, olha o Dário de Paula. Olha o peito de aço, olha o Dário de Paula. Olha o peito de aço, olha o Dário de Paula. Aqui em 98,9. Muito mais! Sintonia do Vale FM. A rádio do povo. O povo no rádio. Sintonia do Vale. A rádio do povo. 8h25, é hora do café favorito. Recebo a informação dos meus amigos queridos da Delegacia de Polícia de Volta Redonda. O Dr. Luiz Jorge, titular da 93ª DP, convidou o prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto. Ele será homenageado com um café da tarde, amanhã às 16 horas, nas dependências da 93ª Delegacia de Polícia em Volta Redonda. Dário de Paula. Você ouve, você confia. Agora 8h26, é hora do gostoso café favorito. Programa Dário de Paula. Entrevista. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento. Eu acho que eu tenho amigos, né? Bons amigos. O Mauriti tá queria acabar comigo. É isso Ele aí. me defendeu, gostei. Comigo é uma escola de samba, né? Tá bom. Não, tem a música olha só. que merece, Tá bom. merece. Quem fez curso durante o carnaval de 2023? Doutor Maurício. É isso. Tudo bem. Agora, no final de agosto, ele e a doutora Rebeca vão para um curso juntos. Isso. Então, momentos lindos serão vividos. Inesquecíveis, né? Inesquecíveis. É isso aí. Não adianta. Aqui, doutor. Bom dia, doutores. Bom dia. Aqui, o curso do fim do mês vai ser onde? Não, Porto Alegre. De novo. Não, o outro foi em Erechim. O outro foi No Hospital da Célula Tronco, agora em Porto Alegre. O outro foi em Erechim, né? Erechim. Isso mesmo, terra do Ipiranga. O Ipiranga que disputou o ano passado a terceira divisão contra o Voltaço. O Ipiranga está agora na segunda divisão, o Voltaço está tentando chegar. Mas, por falar em futebol, o tema hoje vai ser ligado ao futebol. Primeiro eu quero dizer que o doutor Maurício e a doutora Rebeca Calderoni são do Grupo Odontológico Vértice, em Volta Redonda, Shopping 33, Torre 2, Sala 1618, telefone 3342-3985, em Barra Mansa, Edifício Garagem, Sala 1057, telefone 33231264. O WhatsApp é aquele que eu digo aqui todos os dias, 98821-6616. Responsável técnico, mestre doutor Maurício de Paula Calderoni, que está conosco hoje. E a brincadeira é boa por causa da especialização que o doutor Maurício fez em célula tronco, em Erechim, no Rio Grande do Sul, em pleno carnaval. Agora, no fim do mês, eles vão para Porto Alegre, ele e a doutora Rebeca. E doutor Maurício promete que se tiver outro curso no carnaval, ele vai levar a doutora Rebeca. Mas ele promete, se ele não prometer, prometo eu, Dário. Faz parte. Começamos rindo porque a gente fala nesse programa com o doutor Maurício e a doutora Rebeca sobre a reconstituição de um sorriso lindo, não é verdade? É isso aí. E o tema hoje é um fato ocorrido no sábado, no jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro. O grande detalhe é que não tem nada a ver com a porrada que o Pedro levou na boca, porque não quebrou o dente, né? Fez apenas um ferimento. O Pedro, jogador do Flamengo, levou um soco do preparador físico do Flamengo. Mas é um trauma. A gente vai falar sobre isso. Mas durante o jogo, o
Rodrigo Batalha, sofreu um trauma no rosto que levou a uma intrusão de um dente. E olha, se a gente pensar bem, pode acontecer com qualquer um de nós, não é verdade? Hoje nós vamos conversar justamente sobre traumas odontológicos e como proceder quando esses traumas acontecem. O jogador de futebol corre muitos riscos, né? Muitos riscos. Bater com a boca na cabeça do adversário, cabeça com cabeça, etc. E o Rodrigo Batalha sofreu esse trauma durante o jogo. A gente sabe de muitas histórias de pessoas que tropeçam na calçada. Eu sou velho, né? Estou com 76 anos, eu ando com todo cuidado nas calçadas, porque velho não pode cair, né, doutor? Não, eu estou cansado de dizer isso. Não, velho não pode cair, você tem que tomar todo cuidado. Você leva um tombo dentro de casa, fratura o fêmur. Leva um tombo dentro de casa, bate com a boca num móvel e tal. Eu tenho um amigo que está com um problema sério. Ele foi guardar uma mala em cima do armário, caiu da escada, caiu em cima da cadeira do escritório, fraturou 3 costelas. Sim. Um cara da minha idade. Então, 70%, mais de 70% de todos os acidentes sérios que levam à morte são acidentes domésticos. Exatamente, é isso aí. Liberato, né? Que foi um aí, o Gugu Liberato foi arrumar o telhado. Pois é, foi arrumar o telhado. Agora você vê, né? Um cara rico daquele jeito, para ter uma atividade dentro de casa, foi arrumar o forro, caiu do forro e morreu. Um negócio assim incrível. Agora, doutor, quais os primeiros procedimentos que precisam ser adotados pelo cidadão comum quando acontece um episódio desse de trauma? Uma queda de uma criança, por exemplo. Vamos começar pela criança, porque o bebê cai muito, não é? Principalmente quando está começando a dentição. Cai, tropeça, cai. Em alguns casos o dente entra. Como é que chama? Intrusão, né? Intrusão. E em outros casos o dente voa longe. Extrusão. E aí, como é que a gente faz, doutor? Dário, primeiro, vamos entender que a cavidade oral, né, primeiro sofre agressões constantes. A mastigação é força. Uhum. Mas vem a questão do trauma, igual você comentou mesmo. Assim, o trauma ele vai desde um grande acidente automobilístico, com fratura, né, motocicleta, até acidentes domésticos, brinquedos, né, skate, balé, né? E todo trauma, ele tem que ser classificado. Ele pode ser um pequeno, médio, grande trauma, pode ser visível ou não e sensível ou não. Né? Ou seja, a pessoa às vezes leva um trauma, ele acha que está tudo bem, aquilo vai gerar futuramente um problema. Ele tem um grande trauma, né? A própria, como você comentou, extrusão, a pessoa sai o dente inteirinho. Às vezes nós reimplantamos isso momentaneamente, instantaneamente, aquilo funciona. O próprio dente da pessoa pode colocar no lugar? Pode colocar no lugar e reimplanta. Da criança. E o da criança? E o da criança não, ia comentar isso. A criança, primeiro, Deus é perfeito, né? A quantidade de criança que você olha na rua, às vezes tem um dentinho da frente escurecido, já viu isso? Sim. Tem uma diferença. É um dente que sofreu um trauma. Esse trauma é um trauma pequeno, ele chama concussão. É como... Levou uma pancada. Não, mas é menos ainda. Vamos supor que você está andando na rua, como você comentou, e você pisa em falso, você não vira o tornozelo ali, você não vai deixar de andar. Aquilo é uma concussão. Assim pode ser um trauma dentário. E pode ser um trauma maior, como uma intrusão. Entendeu? Então, naturalmente, essa criança, ela vai passar melhor por esse trauma. Sim. Entendeu? Os adultos diferentes, os dentes permanentes não. Os dentes permanentes sofrem complicações. O que não pode é de deixar, às vezes, prestar um socorro. É sempre importante que isso é igual batida de carro, né? Isso é efeito físico. Às vezes a batida tem um barulhinho, você chega lá, os dois carros estão totalmente destruídos. Às vezes dá um barulhinho, dá um amassadinho. Você não pode dinamizar. Então, assim, toda vez que acontecer algo,
é importante fazer uma avaliação, talvez normalmente um raio-x, uma avaliação clínica. A criança no trauma, ela tem muita dificuldade às vezes de comer, se alimentar, porque machuca, às vezes machuca o lábio também, não só o dente, né? Mas machuca normalmente machuca, se solta o dente, às vezes sim, dá um provoca trauma. O Pedro do jogo do futebol aí do Flamengo, ele machucou o lábio, provavelmente ele teve uma concussão. O dente não abalou tão quanto o Rodrigo do mesmo jogo que isso incluiu. Aí. Mas houve um abalo técnico, tá? Então o soco que o Pedro levou pode ter provocado um trauma leve no dente também, né? Houve inclusive um corte no lábio, né? E já dificilmente isso vai acontecer. O Rodrigo Batalha, o dente dele entrou. Esse é um problema maior, né? É evidente que tem tratamento. E aí como é que faz? O dente entrou, aí consegue puxar o dente para o lugar? Consegue puxar o dente para o lugar e reposicioná-lo. Exatamente. E o dente depois fica normal? Existe uma probabilidade muito grande disso. Se a providência for tomada imediatamente. Ia chegar exatamente nisso. Não adianta você, por exemplo, o dente, se a pessoa sofreu um acidente, o dente foi embora, né? Saiu, voou. Aí você pega o dente, aí eu vou amanhã no dente. Não, aí pode esquecer. Tem que ir imediatamente no dentista. Aí tem jeito de botar no lugar. Até as 2 primeiras horas do acidente, olha, esse é um dado estatístico. Até as 2 primeiras horas do acidente, a probabilidade de sucesso é acima de 80%. Recoloca o dente, o dentista, né? O profissional recoloca o dente e tal. Existe uma forma... Com a verdadeira, com a asepsia necessária. Existe uma forma de se colocar que chama-se reimplante do dente. Existe uma forma de fixar esse dente e medicações logo que vai ser administrado, inclusive para dor ou incômodo, e isso tem um sucesso. Agora, quanto mais passa o tempo, você foi perfeito. Quanto mais passa o tempo, só vou te dar um dado clínico meu. Eu tenho, né, estou fazendo 30 anos de profissão, isso é um cotidiano, né, acontece muito. Na minha experiência, eu estou falando assim porque eu nunca consegui ler isso, eu estudo bastante, mas eu nunca consegui ler isso em artigo científico nenhum. Existe um número que chama 10 anos. 10 anos depois dos traumas, existe uma reação que chama-se reabsorção radicular. Do adulto isso. O dente permanente que saiu, que eu reimplantei, costuma sofrer uma reabsorção. O organismo come o dente como se fosse um dente de leite e elimina o dente. Eu não sei porquê, eu vivo tentando estudar, achar isso cientificamente. Eu tenho colegas que falam a mesma coisa. E né, assim, ainda não tem explicação. Eu nunca achei. 10 anos depois que o dente foi colocado no lugar, o organismo... Por isso que toda vez que você sofre um trauma, é bom que você tenha um acompanhamento radiográfico. Entendeu? Para você exatamente estar administrando isso. Agora, deixa eu falar com a doutora Rebeca. Já o tema é o mesmo. Doutora Rebeca, quando a gente sofre um trauma desse... E em alguns casos a gente bate numa superfície muito dura e aí fratura o dente. Como é que é possível saber se é possível manter esse dente na boca ou não? Dário, é importante tudo isso que o Maurício colocou de forma muito bem colocada, e importante também em casos de extrusão, a gente presta serviço público, de utilidade pública, né? Então é importante que as pessoas, porque isso acontece, gente, realmente acontece. Quando extruir um dente, quando um dente, seja lá de criança, de adulto, coloque esse dente no meio aquoso, num copinho com água, tá? Para levar imediatamente para um dentista, para ser avaliado. A providência tem que ser imediata. Exato. E você pegou o dente voou. Exatamente. Aí você vai lá, pega o dente, dá uma lavada, bota na água e corre pro dentista. Existem teorias de se colocar até isso em saliva, mas particularmente acho mais higiênico colocar pode botar no leite. Em água, que é um meio neutro, né? Para que mantenha esse dente hidratado. Aí leva pro dentista. Exato. Agora, e quando fratura o dente? Então, casos de fratura, né, Dário? É interessante, assim, quando nós estamos citando um problema que é o trauma, e que muitas vezes uma pessoa sofre um trauma e acha que está tudo bem e existe ali uma fratura. Então, vamos entender o que a gente tem para diagnosticar isso. Os exames clínicos e os exames de imagem, que são as radiografias e as tomografias. Então, é necessário
como o Maurício disse, fraturou, o que aconteceu foi um impacto, vai imediatamente ao consultório odontológico, para que seja tomadas providências, porque conforme for, a gente já encaminha para fazer radiografia, ou se for necessário, já fazer uma tomografia de urgência, onde a gente possa avaliar se esse dente tem uma fratura, porque existem fraturas, são fraturas longitudinais, quando o dente fratura de comprido, assim, para quem está nos ouvindo, não tem mais solução. Esse dente já tá comprometido. Molares, por exemplo, quando fraturam região de furca. Existem conceitos onde a gente diz, infelizmente, isso já não tem mais como manter na boca, porque passa a ser um problema. Fraturou o dente, não tem jeito de aproveitar o dente. Tem jeito de fazer logo o implante? Dário, ontem eu fiz 2 cirurgias exatamente nessas condições, que não eram traumas, mas eram implantes imediatos em alvéolo recente, né? Eu removi os dentes e imediatamente fiz os implantes. E assim é quando quer dizer que tem chance, mesmo quando acontece o trauma, o dente não pode ser aproveitado. A pessoa procurou imediatamente o dentista, aí já faz o implante. Entenda assim, esse implante é definitivo? Sim, entenda assim, o nosso objetivo sempre é o quê? Otimizar o tempo. Então, se eu tenho remanescente ósseo, quer dizer, nem sempre a gente tem essas condições ósseas adequadas para ancorar um implante, dependendo da região, mas se eu tenho esse remanescente ósseo, por que eu vou submeter o meu paciente a outra cirurgia? Então, a gente faz o implante, preenche o gap, que é o espaço que esse dente deixou com osso, né? Hoje é um osso liofilizado, vem num potinho, não precisa mais aquela coisa de remover enxerto, osso de nenhuma parte do corpo, nada disso, é um pozinho, coisa muito simples, onde a gente preenche esse espaço, coloca uma membraninha ali e fecha. Provavelmente não é uma área em que você pode reabilitar com coroas protéticas tão rápido quanto a gente faz em alvéolos cicatrizados, né? Mas você já está poupando o paciente de uma exposição. 8h41, hora do café favorito, o doutor Maurício já falou, quando acontece o trauma, depois o dente tem que ser acompanhado radiograficamente e o doutor falou dos 10 anos posteriores. O organismo, de repente, elimina isso. Elimina o dente. E pode fazer implante aí? Sim, pode, não deve. Outro trauma muito comum agora é os pacientes que têm implante e sofrem trauma no implante. O dente está implantado. Pois aí caiu, bateu de boca com o implante. Isso, vou te contar um fato. É muito comum isso na juventude, né? Um atleta. Eu tratei uma vez um dente de um rapaz, fiz um implante. Ele era skatista. Ele foi, reimplantou, ficou jóia. Na semana que eu reimplantei, ele caiu de novo. Jesus amado. Sofreu outro trauma. Outro implante, agora trauma no implante. Agora, e aí você tem que entender que você tem que estudar o osso, a gengiva, né? Em determinados casos do trauma que o dente vai permanecer no lugar, recolocado, aí tem necessidade de fazer o tratamento do canal? A coisa mais difícil, Dário, é não indicar um tratamento de canal. Então, vamos botar assim, pré-condicionado. Todo dente que avulsionou, ou que intruiu, ou rodou, ou concussão, a probabilidade é que ele tenha que ser tratado canal. Existe uma substância que chama-se calciterina, que ela é produzida pela paratireoide. Entendeu? E ela estimula exatamente as células que vão posteriormente reabsorver esse dente. Então, há uns estudos que dizem que quando esse dente é tratado canal, a probabilidade desse hormônio se alterar é muito pequena. Então, até preventivamente, a indicação no tratamento de canal ele passa a ser viável. E o dente escurece, né? Depois que trata o canal? Escurece porque existe uma substância que chama-se hemociderina. Qual a cor do sangue da barata? Branco, porque não tem a hemociderina. A hemociderina é que dá a cor vermelha ao sangue. Então, quando o sangue coagula e não escurece, o dente escurecido do tratamento do canal é o derramamento de sangue que aconteceu no interior do dente, não se consegue remover, coagulou e escureceu o dente. Principalmente o dente da frente. Você fez o tratamento de canal, sim. Aí fez o tratamento de canal, escureceu. Aí tem que fazer um outro procedimento para ele ficar branquinho de novo. Isso. Né? E aí você falou uma coisa muito bacana.
olha só, nós estamos falando de trauma. Primeira coisa a se entender no trauma é um tratamento imediato. Quanto mais rápido você proceder no tratamento imediato, quanto mais itens você puder fazer de recuperação. Porque quem avulsiona dente também machucou a gengiva, mas às vezes fraturou pedaço do osso que sustenta o dente. Então, o que você puder fazer. E posteriormente, uma vez esse dente estabelecido no lugar, você vai buscar a melhor estética. Então, são etapas que é importante cumprir na recuperação do trauma. Doutora Rebeca, para completar o tema, o escurecimento dos dentes, principalmente a estética em se tratando de dentes da frente, como é que chama? Os incisivos centrais. Os incisivos centrais. O dente da frente, né? Vamos lá. Bom, você está com um dente, tratou o canal. Mesmo que não houvesse trauma, tratou o canal, escureceu. Qual o procedimento que existe para que o dente fique clarinho igual aos outros? Dário, só uma coisa que foi importante, Maurício falou isso meio en passant e é algo muito importante. Pacientes que sofreram traumas, qualquer tipo de trauma, acompanhar isso radiograficamente, tá, gente? Pelo menos anualmente. Esse processo de reabsorção externa é alguma coisa extremamente constante no nosso dia a dia clínico. E daí a importância do diagnóstico. Às vezes as pessoas perguntam, nossa, mas eu só tô com problema nesse dente aqui, por que eu tenho que fazer uma periapical completa? Daí a importância do diagnóstico precoce. O que é periapical completa? É uma radiografia. É um raio-x de todos os dentes. Ai, doutora. É o raio-x mais preciso do organismo inteiro. Vocês me desculpem, mas nós estamos falando assim para as pessoas que não conhecem bem a coisa, né? Então, radiografia de toda a boca. São 14 radiografias, são 7 superiores e 7 inferiores, onde a gente tem uma imagem detalhada de cada dente. E às vezes a pessoa pensa assim, mas meu problema não é desse dente. Esse problema que o Maurício citou perfeitamente, que é constante de reabsorção radicular externa, não tem dor, não tem nada. Ele está lá acontecendo e quantos casos e aí a gente consegue diagnosticar lá no início. Mas tá? tem que fazer a radiografia anualmente. Sim. E lá pelos 10 anos provavelmente após o trauma, aí vai precisar tomar uma medida. O adequado que a gente sempre diz é que o seu dente permaneça em boca, né? Não tem nada melhor do que o seu dente. Com relação ao escurecimento, o Maurício já explicou por que acontece. Os nossos dentes são homólogos, são impares, né? E quando nós falamos nos centrais, como você disse, esses dentes da frente, os laterais, chama muito atenção. Exatamente. Porque a gente compara um dente com o outro. Então você bate o olho e vê aquele dente escurecido. Aí tem que fazer uma cobertura? Como Sim, é que é? A gente tem várias técnicas, tá? Desde uma simples reconstrução com resina composta, que também às vezes funciona. Hoje, na minha opinião, o padrão mais elevado de qualidade de estética são as lentes de contato, que normalmente para você resolver um problema de cor desse, Dário, é necessário você mexer nos dentes vizinhos também. Para que você tenha um trabalho para igualar, né? Exatamente. É importante esse conceito, porque hoje a cobertura que vocês fazem, vocês chamam de lente de contato. Também. Tem vários conceitos. Você pode fazer uma coroa total, depende muito do estado desse remanescente dentário, desse dente que está lá. Tem pessoas que já estão com o dente fraturado, destruído, uma coroa total. Para pessoas que estão com o dente rígido, inteiro, uma lente de contato resolve. O importante é o conceito desse profissional que vai reabilitar, para entender essa qualidade do resultado, porque nem sempre você vai mexer só naquele dente pontualmente. Você precisa de mexer nos vizinhos para você ter um resultado aí o paciente acaba dizendo, puxa vida, mas eu tô só com esse dente com problema. Exato. Por que vai ter que cobrir os outros, etc. Exatamente. Mas aí tem, o profissional explica, para igualar, né? É uma proposta estética que nós chamamos de planejamento ouro. Quer dizer, o que pode ser feito de melhor? Né? Gente, 8h48, hora do café favorito. Eu só posso ir até às 9, quando o Matheus Sominski vai iniciar o Bom Dia Sintonia. Mas o papo foi legal, hein? Isso. Papo legal. Interessante. Posso só finalizar uma breve? Independente do tamanho do trauma, até hoje na Vértice, todos os pacientes que foram lá com trauma saíram com os seus dentes. É isso. Isso é que é importante dizer, porque assim, nem que seja um provisório, ninguém vai deixar de ter uma vida social. A tecnologia está a favor disso. Então procure muito rápido o atendimento, que você vai ser cada vez mais bem Sofreu um trauma, a primeira medida que tem que ser é apanhar o dente. Se ele corre lá. Apanhou. Se ele entrou, também corre lá.
é porque tem jeito de botar no lugar. Tudo tem um bom tratamento. Doutor Maurício, doutora Rebeca, prazer recebê-los. Um grande abraço. Muito obrigado. O nosso próximo encontro é dia 15, né? Um bom mês de agosto aí para todos nós, né? Vamos lá. Eu vou contar sobre a viagem. Eu só não quero cantar sozinho, eu quero um coro de passarinhos. Liga o rádio aí, vem participar. Esse programa é bom demais. Não tem concorrência, é líder de audiência. Essa galera sabe o que faz. É só ficar ligado, ficar bem informado. Dário é quem dá o tom. Alô, alô, galera, esse cara é fera. Dário de Paula é tudo de bom. Segura!